Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bem-vindos ao Hábitos na Jornada, isso mesmo, nosso novo ciclo. Bom dia, Bel Matos, querida. Bom dia, Liz, minha convidada mais do que especial. Já vou te chamar, eu vou te colocar aqui para a sala daqui um pouquinho, porque eu não quero perder um minutinho com você. Bom dia, Bel, querida. Eunice, Márcia, minha branca, minha parceira, Thalita, estamos voltando aqui, Thalita, num novo ciclo, Hábitos na Jornada, depois de um sábado maravilhoso que tivemos, na jornada do seu hábito, com mais de 60 pessoas, com o lançamento de um trabalho lindo que vai acontecer dia 15 e 16 de agosto, reprogramando hábitos online, já aí com 20% da capacidade preenchida. Que legal, que gostoso começar a semana com hábitos saudáveis. E hoje, com a Liz Fagundes, nós iremos escutar muito poder que existe nas nossas escolhas. Sejam bem-vindos, eu estou muito bem acostumado com vocês aqui, Maria Helena, a Thalita, a Nice, querida, a Bas Souza, terapeuta. Estou acostumado com vocês, bem acostumado com o despertar junto a vocês. Sejam muito bem-vindos, viu? Vou colocar a nossa convidada para dentro, a Liz. Liz, eu estou te mandando uma solicitação, é só você dar um ok, tá informando aqui para mim que você está aguardando. Opa! Virar aqui. Querida, tudo bem? Pode deixar do jeitinho que estava ali, que eu estava te vendo em pé aí. Vamos ver. Bom dia. Espera um pouquinho, deixa eu ver que a internet da Liz, eu acho que está um pouquinho desestabilizada ali. Espera um pouquinho. Ei, Lu, querida, bem-vinda. Ei, querida, agora sim. Você me escuta bem? Melhorou? Melhorou? Escuto bem. Tá ótimo. Te vejo, te reconheço, tá tudo certo, viu? Tudo bem contigo? Bem, graças a Deus. Que bom, querida. Estamos te escutando bem, nós já estamos aí com vários convidados nossos. Bom dia, Jurema, seja muito bem-vinda. A Anice está dizendo aí, olha, quanto tempo, Liz. Ah, que gostoso, muito, que gostoso mesmo. Liz, querida, eu sinceramente já te falei isso algumas vezes, nesses dias que a gente está tendo a oportunidade de conversar, de interagir, mas eu gostaria muito assim que agora as pessoas que estão conosco aqui, meu querido parceiro aí no Brasil, Gustavo, acabou de chegar, Márcia já está conosco, já estamos com vários convidados. Sabe, Liz, nós tivemos no sábado uma jornada de quase 4 horas, com mais de 60 pessoas que estavam aí no Brasil, ao redor do mundo, tivemos pessoas na Espanha, e assim, para falar de hábitos, né? E hoje de manhã, quando eu tomei contato com algumas das nossas conversas, eu lembrei de uma fala sua que dizia que a principal causa dos nossos desequilíbrios são nossas escolhas, sabe? E eu fiquei assim ali alguns minutos reflexivo diante dessa afirmação. O quão importante eu acredito que seja isso e o quanto que ter essa consciência pode transformar a nossa vida, né? Então, assim, eu gostaria de te apresentar as pessoas que estão aqui. A Liz é uma companheira de jornada transpessoal. Nós tivemos por quase 18 meses juntos, uma vez por mês, se olhando, conversando, fazendo algumas vivências juntos. E eu sou uma prova viva da transformação da Liz, das escolhas conscientes que ela fez na vida dela, né? A Liz é uma mestre em odontologia, foi professora de universidade e, de repente, ela percebeu ali mesmo no consultório que ela podia ser canal e instrumento para muitas pessoas, pessoas que iam ali com ela fazer um procedimento dentário e que ficavam horas conversando sobre a vida, sobre as escolhas, e ela percebeu que ela podia ser canal, entrando no fluxo do seu propósito de vida de uma outra forma. E começou uma carreira linda, através de vários trabalhos vivenciais, inclusive através da Ayurveda. Então, assim, seja muito bem-vinda. Essa casa é sua. Nós já fizemos aqui
mais de 56 lives com profissionais muito queridos como você, dos quais você conhece, e que trazem aqui o seu amor, a sua essência. E assim você está sendo acolhida, viu? Esse tempo é seu. Fica à vontade, querida. Grata, Fabrício, grata pelo convite. Eu espero poder passar um pouco do meu conhecimento a respeito da Ayurveda. Eu digo um pouco porque a Ayurveda, quanto mais você estuda, mais você descobre que você precisa estudar e conhecer, porque é muito linda. Realmente é uma ciência assim muito linda mesmo de conhecer. E quem conhece sabe do que eu estou falando e vai concordar isso aí comigo. Então, vou passar alguma parte do meu conhecimento. Bom, eu comecei, como o Fabrício disse, né? O que mais me chamou a atenção na Ayurveda, por esse motivo eu achei bom falar sobre isso, exatamente isso. Eu escutei isso de uma pessoa que estudava Ayurveda, e ela disse: os seus erros estão nas suas escolhas. Isso me chamou muito a atenção, porque a minha formação é ortodontia, é dentista, e eu me especializei em ortodontia. E eu gosto do que eu faço até hoje, eu ainda atuo, sim, como ortodontista. Eu falei, mas que escolha é essa? Por que que não dá certo algumas coisas, sendo que eu escolhi as coisas certas para a minha vida? E eu fiquei muito ligada nisso e falar como escolher assertivamente. Como que é isso? O que é escolher certo? Então, foi através deste canal que eu cheguei até a Ayurveda, né? E então aí eu descobri que os nossos desequilíbrios começam por aí. Começam pelas más escolhas que nós fazemos. Os desequilíbrios aparecem desta forma na nossa vida. E uma vez tendo desequilíbrios, eles vão nos levar a doenças. E nesta visão da Ayurveda, é muito importante os sintomas das pessoas. Porque as pessoas, às vezes, elas reclamam da doença, mas elas não dão a mínima importância aos sintomas. E os sintomas, eles precedem a doença. E se a gente perceber, aumentar a nossa sensibilidade para perceber esses sintomas, nós vamos perceber onde que nós podemos mudar e como mudar. E através da Ayurveda tem diversos canais que você pode perceber esses sintomas, esses desequilíbrios e certificar de que a doença que apareceu foi em relação àquele sintoma. Por quê? Porque a origem disto, a origem desse sintoma, o efeito e a causa que existe na natureza, ele vai existir também aí. E é a natureza, o efeito tem a mesma natureza da causa. Portanto, é importante conhecermos esse efeito para a gente buscar essa causa. Na nossa vida, os seres humanos, a gente tem uma tendência assim, a viver ou copiando as pessoas, estando naquela mesma vibe daquelas pessoas. Então, famosa normose, né? A normose, o professor saudoso, o professor Hermógenes, o Crema aí, né? Que nós fizemos o curso com ele falando sobre normose. E essa normose acontece nessa forma. A maioria das pessoas chega numa determinada idade, por exemplo, eu tenho 50 anos, e é claro que com 50 anos eu vou ter artrite, eu vou ter artrose, mas todas as minhas amigas têm. Mas isso é normal ter artrose ou ter artrite, não importa, ter uma dor articular, porque você tem 50 anos. Então, isso não existe no Ayurveda, porque a Ayurveda ela trabalha com a prevenção. Então, eu posso chegar com 50, com 60, com 70 e não ter dor articular nenhuma. Uau! Por quê? Porque eu fiz um tratamento preventivo antes. E preventivo não é tomar vitamina, entrar lá na loja de vitaminas e se entupir de vitaminas desnecessariamente, que muitas vezes nos prejudicam. Não é isso.
é tratar de acordo com a natureza. O que é a Ayurveda? A Ayurveda, na verdade, não é uma medicina, não é uma religião, não é. A Ayurveda é uma filosofia de vida. A Ayurveda quer dizer ciência da vida. O conceito é este. Ó, É a vida de acordo com as fases e ciclos da natureza. Então, nós temos ciclos durante o dia, mas temos ciclos durante as nossas vidas. Então, por exemplo, quando a gente nasce, nós somos mais Kapha, porque Kapha é uma característica biológica de que nós precisamos nutrir, nós estamos crescendo. Depois nós passamos uma fase da nossa vida, onde que na nossa vida nós precisamos agarrar a vida, trabalhar, ir em busca do que nós queremos para nós. Então, essa é uma fase pita da vida, que é uma característica biológica na visão da Ayurveda. E temos também, numa terceira idade, a fase Vata, que é essa fase onde que as pessoas que têm esse comportamento mais desconectado, que é o ar. O Vata é mais ligado no ar. Então, assim, ele vai oscilando de acordo com a estação do ano. Nós ficamos mais Kapha, mais recluídos. De acordo com as situações, por exemplo, as situações que nós estamos hoje em dia vivenciando aí com o corona. Então, nós vamos ficar Vata, mais desorientados, mais ansiosos, mais angustiados, não sabemos o futuro, o futuro próximo. Então, oscila, assim como a natureza oscila. E ter consciência disso, nos traz um equilíbrio para poder lidar com isso, né, Liz? Sim, porque aí você percebe como que você está e você pode equilibrar. Puxa, eu tô muito pita, eu tô muito colérico, eu não tô com ninguém. Opa! Então, existem mecanismos que você pode minimizar ou até eliminar isso naquele momento que não é necessário. Muitas vezes é necessário mesmo a gente estar mais enérgico, né? Tem uma fase da vida, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos ser mais pita, porque senão eles tomam conta da gente. Mas tem fases que nós precisamos ser mais Kaphas, acolher ali, que seja o filho, acolher uma pessoa, é uma maneira mais Kapha de ser. Então, nós precisamos melhorar os nossos sentidos para poder perceber o que nós podemos melhorar nesse sentido aí, de evitar a doença, na prevenção mesmo. E a causa principal na Ayurveda, a causa principal dos desequilíbrios são as más escolhas que a nossa mente faz. E a nossa mente, ela é binária. Ela não tem poder de decisão. A mente, ela responde aquele estímulo que entra nela com duas reações. Ou agrada ou desagrada. A mente gera um desejo. E esse desejo nunca vai ser realizado. Por quê? Porque nem sempre nós gostamos de uma coisa pro resto da nossa vida. Ou nós não gostamos de uma coisa pro resto da nossa vida, porque nós mudamos. Nem sempre nós somos aquele que nós estamos atualmente. Então, essa vida nossa é cíclica. A mente, ela não foi feita para decisões. A mente que pode auxiliar nas decisões é a nossa mente sutil. E aí você vai me perguntar, bom, mas então, como que eu posso usar a minha mente sutil? Através dos conhecimentos, principalmente da Ayurveda. Através destes conhecimentos, nós podemos optar por opções, por escolhas mais assertivas. Então, alimentando essa nossa mente sutil, nós podemos errar menos, escolher melhor o que é bom para nós. Observando como nós estamos, como nós somos. Então, nós podemos acertar mais. Aquietar a mente para poder ter essa percepção.
Ô, Liz, Isso não vai chegar até você. e isso é tão verdade que você está trazendo quando você fala dessa relação de causa e efeito, que a Jurema, que nos acompanha aqui desde a primeira live, ela está trazendo e disse, inclusive, que estudou a massagem ayurvédica e ela diz, é fantástica. Ela fala, quanta verdade, muita verdade sai da fibromialgia violenta através da Ayurveda, né? Quer dizer, Sim. o quanto, né? Faz sentido isso para você, não? Se faz. A Ayurveda, o foco principal dela é realmente a prevenção. Mas existem, assim, casos comprovados de curas através dessas massagens que nós chamamos abhyangas, feitas com óleos e com ervas, que são óleos medicados, que nós dizemos dessa maneira, e que, assim, com muita eficácia em doenças. A esclerose múltipla, por exemplo, o Dr. Huguet tem trabalhos aí divulgados da interrupção da evolução da esclerose múltipla. Uau! E então, assim, ela trata também a doença, mas o foco principal da Ayurveda é a prevenção. Então, assim, quando nós temos este conhecimento, com este conhecimento, nós podemos mudar as nossas vidas, mudar nossos sentimentos, mudar nossas escolhas. Mas, assim, parece que é muito fácil, mas não é tão fácil para o ser humano. Até nós que estudamos, temos esse conhecimento, tem uma distância muito grande em o que eu sei que é bom e é certo para mim, estou fazendo. Até para nós isso não é muito fácil. Tendo esse conhecimento, optar pela escolha correta. Porque nós temos muito hábitos e condicionamentos opostos a esse aprendizado nosso. Temos muito disso. E não é fácil conduzir isso. A prática não é como a teoria. Né? Então, o que nós precisamos buscar? Na verdade, nós temos que buscar purificação dessas motivações para evitar esses desequilíbrios. É trabalhar nisso, através deste conhecimento e através da prática, porque não adianta nada ter conhecimento e não praticar. Aí você fala, bom, mas então como é que eu faço para praticar? A primeira coisa, você precisa ter disciplina. Então, você vê, a meditação, ela faz parte da Ayurveda. E como você disse agora, olha, eu levanto todo dia, a tal hora, faço a minha meditação, minha comunicação com o divino, mas você precisa ter isso como sua rotina, como uma disciplina na sua vida. Porque fazer assim de vez em quando é bom, melhor do que nada. Mas não vai ter um efeito que você está buscando. Disciplina auxilia nesta alimentação dessa mente sutil para que você possa melhorar as suas escolhas, saber escolher para você. Né? A prática, é preciso ter prática. Porque se você não tiver a prática, ficar na teoria, também o livro, a apostila, o curso, a live, nada disso vai auxiliar. Né? Você tem que tirar a sua mente do que nós chamamos dos tipos desse condicionamento que não é bom. Então, na Ayurveda, nós falamos que a mente ela tem 3 tipos. Sáttva, a rajásica e a tamásica. Então, você tem que tirar desse estado, a mente desse estado rajásico e tamásico, porque se você entrar nele, você entra na dor e no desequilíbrio. Então, nós precisamos manter a nossa mente nesse estado de sáttva, porque se entrando nela, você vai levar a sua vida para a saúde, para a harmonia, para a paz. Substituir essas motivações ligadas ao prazer, né? Que é ou agrada ou não agrada, que é essa mente rajásica e tamásica, substituir pela escolha consciente, que é essa escolha da ordem cósmica, imitar a natureza. Né? Então, nós
estamos num tempo onde está frio, aí eu vou comer uma comida crua, uma comida fria. Ah, mas vou comer uma saladinha porque assim eu emagreço. Está um frio, que a pessoa está toda agasalhadinha, que nem eu estou aqui, e aí eu vou comer uma saladinha. Está errado. Você não tá, você está indo de encontro com a natureza. Tá? Então, a que é para você comer uma sopinha, uma coisa mais quentinha. Então, aí entra a alimentação, na escolha consciente, porque tem um monte de dietas aí, né? Dieta com glúten, sem glúten, com carne, sem carne. Aham. A Ayurveda pode comer carne, mas você precisa saber a hora que você deve comer. Ô, Liz, que coisa, me perdoe, Liz, que coisa linda isso, porque, nossa, a Márcia que agora há pouco falou assim, perfeito, Liz, aprender é sentir e vivenciar e também conhecer o intelecto, né? Quantas vezes em casa ela diz assim, eu não estou com vontade de comer salada hoje, mas é exatamente em razão desse clima externo que muitas vezes chama uma coisa mais aconchegante, mais quentinha, né, para o nosso corpo. E você, quando falou no início que, através da Ayurveda, você encontra os presentes nos recursos naturais, olha que conexão, né, Liz? É isso aí. A Ayurveda vai trazer para você, através da natureza, a cura. Porque quem cura é Deus. Nós somos homens, nós fazemos tratamentos. Então, quem cura é Deus. Então, nós podemos ser um canal para cura. Então, usar o que Deus nos dá, são as ervas em especial, né? Para poder dar a cura, ter a cura para aquele tratamento, para aquela doença, para aquela pessoa em si. A cura física, mental e espiritual. Então, nesse sentido que eu quis dizer também. Então, por exemplo, essa que a Márcia teve, né? Ah, não estou com vontade de comer a salada. Então, ela teve essa intuição, esse outro sentido dela. Então, é atender às intuições. Uau. É perceber e atender. Porque, às vezes, a pessoa recebe uma intuição, mas ela não segue. É aquilo que eu falei, aquela distância entre ter o conhecimento e praticar. Ué, mas por que será que eu não quero comer uma salada agora, sendo que salada é saudável? É saudável, mas depende da hora que você vai comer, ela não é saudável. Depende da pessoa que está comendo, também não é saudável. Então, por exemplo, se você está num estado agitado, ansioso, inquieto, medroso, isto está relacionado mais à vata. Se você está mais colérico, contundente, agressivo, fala ríspida, é mais ligado ao pita. Se você está numa fase mais suave, bondoso, tranquilo, amoroso, é mais cafa. Mas isso não define a Constituição. Isso não é patrimônio. Ser agitado, ser ansioso, não é um patrimônio de vata. De jeito nenhum. Isso, na realidade, isso é patrimônio da humanidade. Isso é patrimônio da humanidade. Infelizmente ou felizmente, né, para que a vida tenha esse movimento, mas não define a constituição de uma pessoa. Então, não define a constituição de vata ser agitado, de pita ser colérico, de kapha ser amoroso. Não rotula, né? Não rotula. Assim, causa assim que a Ayurveda vê nas escrituras é o mau uso dos sentidos. É aquilo que eu estava falando da percepção. Então, assim, existem os sentidos, eles foram feitos para uma maneira de nós podermos captar o universo. Através da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato, esses 5 sentidos, é óbvio que se você fizer um mau uso deles, isso não vai ser bom, isso vai trazer uma doença. Então, a pessoa que fica lá no computador o tempo inteiro, à noite, com uma luz que não é adequada, então, com certeza, ela vai desencadear algum desequilíbrio e, consequentemente, uma doença.
Ah, se uma pessoa escuta música o tempo inteiro alto, ou tá o tempo inteiro com fone de ouvido, com a música alta, é claro, são coisas evidentes. Trabalha numa empresa onde que tem produtos químicos, que ela fica ali respirando sem usar as proteções. Isso é óbvio. Mas esses sentidos, o mau uso dos sentidos que eu estou querendo dizer, não é o da percepção, é o da ação. Então, um dos sentidos de ação que a gente traz a doença para a gente é através da fala. Pela nossa fala, nós podemos trazer as doenças. Então, a pessoa fala mal do outro, calúnia, difamação, fofoca, falar aquilo que o outro viu ou que o outro falou e passar aquilo. Aquilo traz um desequilíbrio. Traz um desequilíbrio, desencadeiam as doenças. A fala mal falada, olha, a minha diabetes, não, ela é sua. Jogou para o universo, ela vai ser sua. Então, esse uso do sentido de ação é muito errado. Porque a gente só liga nos sentidos de percepção. Então, a locomoção. Por exemplo, um segundo uso inadequado dos sentidos que muitas pessoas fazem. Porque está na moda agora o crossfit, mais um não sei o quê, todo mundo faz. Então, você extrapola, você vai fazer uma corrida, então você extrapola o que o seu organismo consegue. Então, você tem uma estrutura e consegue correr 10 quilômetros. Mas eu não consigo, mas eu tô numa minha fase pita, eu preciso competir, mas por que ele pode ou não pode? Por que ele é mais do que eu? Eu também vou conseguir. E aí eu vou correr a mais do que aquilo que eu posso, eu vou usar mais aquilo que eu deveria usar, e aí vão causar os desequilíbrios. E, consequentemente, as doenças vão vir. Então, começa com a doença do joelho só, né? Que isso é a primeira, quando você corre muito, né? Mas depois vão vir todas as demais. Porque nosso corpo é todo interligado. Ô, Liz, quando você fala dessa... Eu fiquei aqui até reflexivo aqui, porque, na verdade, que poder tem isso, né? Quando você fala a questão da fala, e aí me veio, em vários momentos, eu fazendo uma autoanálise e também olhando para a minha relação com muitas pessoas, né? Com pessoas das quais eu convivo. O quanto que muitas vezes, se nós filtrarmos isso, passarmos pelas peneiras, né? O quanto que muitas vezes a gente fala algo que não precisaria, muitos de nós, estar realmente verbalizando aquilo. Agora, o Gustavo aqui, que é o nosso parceiro aí no Brasil, ele comenta assim, aquilo que eu falo para fora e para dentro, eu imagino que ele esteja falando desse diálogo interno, né? Aquela pessoa que também está sempre pensando, de repente, nas suas crenças, ou está falando ali para ele algo que não vai contribuir para a vida dele naquele momento. Como é que você olha para isso? Então, as células escutam. Uau! Falando para você mesmo, todo o seu organismo está sendo trabalhado e mandando os neurotransmissores para que aquilo ocorra. Então, você abre a janela do seu quarto e diz, nossa, que dia horrível, cinza, chuvoso. Os seus órgãos que não veem o dia, eles já receberam aquela mensagem, eles vão trabalhar de acordo com o que você está passando para ele. Que o neurotransmissor que chegou no seu cérebro, o seu fígado não vai trabalhar muito bem, porque é um dia que está chuvoso, que está cinza, que não está legal. O seu rim não vai filtrar tão bem. Ele recebeu esta informação através do seu cérebro, através da sua visão, né? Que chegou ao seu cérebro e que mandou toda essa mensagem para o seu organismo. Então, isso aí é muito importante. A fala, eu não digo só a fala, por isso que eu falei que são de ação, não são os sentidos de percepção. É prestar atenção nos sentidos de ação. Né? Então, se você escreve, você registrou o que você falou. Se você joga para o universo, se você joga para si mesmo.
Você está registrando de alguma maneira. Nesse sentido. Não sei se respondeu. Não, respondeu. Ele inclusive, o André aqui que está falando, está conosco aqui de Finestrar, na Espanha, falou sensacional. O Gustavo não só respondeu, como ele colocou na mesma hora que essa frase sua, células escutam, né? Porque isso para mim aqui foi curador. Eu não vou esquecer nunca mais essa frase na minha vida. Isso para mim foi curador, né? Eu me lembro uma vez que eu estava dentro de uma empresa com a Márcia e tinha acontecido algo diferente daquilo que nós imaginávamos, ou seja, o nosso sentido de percepção tinha sido diferente daquilo que a nossa expectativa existia. E eu fui falar um negócio que não precisava falar ali para ela naquele momento que a gente estava fazendo um trabalho dentro de uma empresa, e aí eu mordi a ponta da língua e ela falou assim, não precisa dizer, né? Eu falei, não. E aí eu me lembrei disso na hora que você falou, as células escutam, né? Tem coisas que realmente a gente não precisa nem capturando, né, Liz? Nem colocando no papel. Então, o outro sentido de mau uso, de ação, são as mãos. Né? Então, assim, o que a gente traz para a gente? Então, você traz para si coisas, e com isso você pode adquirir doenças. Aí você fala, mas como assim? Então, você adquire um tanto de coisas materiais e depois, como que você fica? Você fica com medo de perder aquelas coisas que você adquiriu. E aí, através do medo, vem o seu desequilíbrio. E isso vai gerar doença. Através das mãos, você não só tem medo, como você tem uma ambição. Você vai querer mais, traz mais para você do que aquilo que você realmente precisa. E essa ambição, essa ansiedade que você vai ficar para não perder aquilo que você conquistou, isso vai desencadear o desequilíbrio e, consequentemente, a doença. Então, assim, as eliminações, outro sentido de ação são as eliminações. Então, eliminar aquilo que não é nosso, fisicamente, biologicamente, mas emocionalmente também. Então, é importante, nós fizemos lá o curso da Transpessoal, é importante acolher, é importante escutar, é importante sentir aquela pessoa, a dor dela. Mas aquela é a dor dela. Porque se você colocar aquela dor dela em você, você não vai conseguir auxiliá-la. Né? É auxiliar ela a sentir a dor e a despedir da dor, de alguma maneira. Então, essas eliminações e as eliminações biológicas, né, nós precisamos fazer de alguma forma. É através da transpiração, porque na Ayurveda nós fazemos com um tempo determinado, uma sauna para eliminar pelos poros, né? Nós fazemos algumas, que a gente não chama na Ayurveda de massagem, mas umas massagens com algumas ervas, que também auxiliam na eliminação dos poros. Outros tipos de eliminação, que é Vamana e demais eliminações, que são vômitos ou diarreias, mas assim, apropriadas, feitas dentro de um processo de eliminação, que a gente chama de Panchakarma, que é muito interessante, porque na Ayurveda nós não fazemos a nutrição diretamente. Vou dar um exemplo assim, se você tem lá um campo que está cheio de tiririca e você tem lá umas sementes que você levou daqui da Alhambra, de tulipas, e aí campo e joga as sementes. Vão nascer? Sim, mas de 1000, talvez 10, 20 você vai poder colher. Agora, se você pegar esse campo, limpar, arejar lá a terra, adubar e colocar, e depois manter, talvez as 1000 que você colocou, você vai poder colher. Então, nós
Como a Ayurveda ela segue esse ciclo da natureza, então você também vai seguir esse ciclo para se cuidar. Então, você não pode, não deve, na perspectiva da Ayurveda, de ir lá, mas olha, aquela vitamina é muito boa, aquela erva é muito boa, eu vou tomar. Ela não vai fazer o efeito, porque seu organismo não está ainda limpo o suficiente para absorver. Não está. Então, o que você precisa fazer? Um tratamento de desintoxicação, que nós chamamos de panchakarma. Então, nesse tratamento, você vai se desintoxicar, aí você vai nutrir, porque o seu organismo vai poder absorver, e aí depois você vai manter. Então, são uns tratamentos que são feitos para que você possa ter um sucesso nos seus tratamentos. Elis, e que conexão entre todo... Agora há pouco você disse assim, quem cura é Deus, né? Nós somos os homens, o ser humano que aplicamos tratamentos, né? Podemos ser canal, instrumento. Agora, que conexão entre todos os seres vivos diante do que você traz? Porque quando você trouxe essa metáfora desse campo aí cheio de tiririca e das tulipas, me veio aqui à mente assim, o quanto que a natureza ela nos ensina essa renovação de ciclos, né? Esse lidar com a conexão do ar, da temperatura, do momento. Então, quanto que a natureza, quanto que outros seres vivos, que não só o ser humano, nos ensinam através dessa renovação, né? De poder, em determinado momento, se acolher, em determinado momento, partir para a vida, em determinado momento, estar mais vital, outros mais introvertido, determinados momentos fazer uma limpeza interna, ou seja, o quanto que a natureza nos mostra estes caminhos de desapego, de renascimento, de renovação, né? E está aí, para que a gente possa ver aos olhos nus, né? A Bá Souza aqui, Liz, ela trouxe logo no iniciozinho da nossa conversa, e aí quando você trouxe essa questão de nutrição agora, me deu vontade de voltar nessa pergunta dela, que ela trouxe assim, comer forçadamente algo, por exemplo, salada, na visão da Ayurveda, como é visto? Eu achei interessante esse forçadamente, mas eu vou deixar você responder aí. Então, na Ayurveda, nós só comemos quando nós temos fome. Ah, mas então eu não tenho fome o dia inteiro, eu não como o dia inteiro. Não, existem mecanismos que nós podemos fazer para que nós tenhamos fome nos momentos adequados. E aí, depois, o nosso organismo, ele entra nesse processo de só sentir fome na hora que... Que lindo isso. Ah, eu quero comer uma coisa, não sei o que não existe mais isso. Todo mundo uma maestria. Exato. Então, por isso que tem que fazer um tratamento. Porque a Ayurveda, hoje em dia, tá um pouco ligada nessa mídia, né, de beleza, de fazer o olhinho aqui, mas não é bem assim. Ela é bem mais profunda do que essa estética que estão querendo colocar nela. Apesar que o governo agora, né, o SUS já reconheceu como uma medicina complementar, então eu acho que agora as coisas vão ampliar melhor para um lado mais positivo. Bom, aí dando a continuidade. A terceira causa, né? O primeiro é a má escolha, a segunda é o mau uso dos sentidos, a terceira são os ambientes. E esses ambientes que não dependem da gente, né? Então, por exemplo, pessoas que moram perto dessa, aqui no meu condomínio, tem aqui uma alta tensão que passa ao lado de muitas casas. Então, as pessoas que têm uma predisposição a alguma doença, tipo câncer, sujeita a desencadear. Então, perto de telefonia celular, dormir com o celular lá, essas coisas que são muito evidentes, né? Agora, por exemplo, uma pessoa que tem câncer, em geral, as pessoas com câncer, que já é uma doença muito difícil, né, de conviver, mas, em geral, elas fazem uns questionamentos para elas mesmas, né? O que eu fiz para merecer isso? Onde eu errei?
Na realidade, muitas vezes pode ser que ela não errou nesse sentido que ela está dando, nesse sentido de culpa. Então, ela precisa tirar a culpa de dentro dela, porque se ela continuar com esta culpa, o câncer vai ter metástase. Então, é mudar isso daí. É verificar o que ela pode estar fazendo. Está lá comendo, vivendo num ambiente tóxico, onde não conversa com ninguém dentro da casa, comendo errado, comendo coisas nutritivas, mas que errado, e está alimentando o câncer, as células cancerígenas. Mudar este padrão de culpa para verificar o que o entorno dela, o que nesse ambiente não está adequado, que está favorecendo a metástase. Ou até mesmo o que eu estou atraindo, né, Liz? Porque consciente de que o ambiente é algo externo. Agora, quando eu tomo consciência, né, e agora há pouco Abel Matos, de Santa Catarina, trouxe para a gente assim, acolher a dor para ouvir o que ela tem para ensinar, é um desafio e tanto, né? E realmente é. Agora, quando eu tomo consciência dessa dor, que, por exemplo, está originada diante desse ambiente, pessoas, coisas, lugares, e quando eu tomo consciência disso, eu já posso fazer uma escolha, né? Exato. É aí que você precisa mudar, não é ficar com aquele sentimento de culpa, cultuando aquilo e trazendo mais tristeza, depressão, e aí toma um remédio para depressão e ele tem os efeitos colaterais, enfim, isso só piora a situação. Né? Bom, a outra causa seria a genética. Essa é uma causa que, assim, não depende da gente. Então, tem muitas causas que não dependem da gente. A genética e o karma. Então, a genética, por exemplo, se você pode se alimentar muito bem, ser um praticante de Ayurveda, mas seu pai tem diabetes familiar, diabetes 2, seu pai tem, sua mãe tem, seu irmão tem, fatalmente você, com 50 anos, 55, vai começar a desencadear a diabetes. Você pode fazer tudo certo, mas essa genética é preponderante. Ou o karma é a genética com umas coisas a mais. Ele também, assim, nós não podemos mudar isso daí, porque o karma é quando a pessoa vem com algumas habilidades fáceis, faz coisas muito fáceis, ou com alguns problemas difíceis, tá lá, faz terapia e faz de novo e não sai com aquela, e não consegue sair. Então, isso aí são outros tipos de tratamentos que, às vezes, assim, envolve mais do que a Ayurveda para resolver, né? A genética é preponderante. Essa nós não podemos realmente fazer nada, mas nós podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. Inclusive, partindo do primeiro passo, que é a aceitação, né, Liz? Dessa genética, né? Quando eu aceito essa genética, eu passo a honrar com amor toda a genética que me trouxe até aqui, né? Toda essa ancestralidade que me trouxe até aqui. E quando você falava dessa genética, me veio claramente um dos episódios do meu podcast. Eu fiz com um querido amigo chamado Caleb Lu. Gustavo até que está conosco aqui também, conhece muito ele, já fez alguns trabalhos com o Caleb. O Caleb, o título do podcast é A História de um Sobrevivente, porque o Caleb ele é celíaco. Ele teve 3 infartos, ele está no 2º tratamento de câncer. Agora, a beleza, Liz, a abençoada interpretação que ele dá para a vida dele, depois de que ele descobriu que muitas dessas ocorrências eram em razão da genética dele, ele falou, eu renasci para a vida. Ele descobriu a vida a partir dessa aceitação da genética. Né? Então, eu sinto que se nós estamos aqui nesse caminho também para evoluir, a aceitação dessa genética nos faz ter uma qualidade de vida melhor, né, Liz? Exatamente. Então, ele pode ver isso e depois trabalhar para ele ter uma qualidade de vida boa. Então, por exemplo, se ele teve um infarto, geralmente essas doenças ligadas ao sangue, né, são pessoas que estão pita demais, competitivas demais, sabe? Que são coléricas demais.
fala ríspida, sabe? Agressivas. Então, ele procurar amenizar isso. Ele pode amenizar isso pela consciência, mas ele pode amenizar isso com alimentação, com algumas manobras da Ayurveda, alguns tratamentos que a Ayurveda oferece para auxiliar através da consciência. Primeiro, ele tem que ter a consciência de que ele faz isso. Ele faz isso com muita frequência, para poder não alimentar mais esse infarto, para que ele não tenha mais outros infartos, que fique só a genética, que não sobrecarregue a genética com outras situações que podem aumentar a probabilidade de um segundo infarto. Agora, Liz, a Bas pergunta aqui, onde procurar com segurança, seguramente, sobre a Ayurveda? Me fala um pouquinho pra gente do seu trabalho, como é que é o convite, ele começa com uma conversa terapêutica, como é que funciona, como é que a pessoa pode ter acesso a essa beleza de recursos dos quais você tem trago aqui pra gente? Então, a primeira coisa é, como nós fazemos com todos os profissionais, procurar um profissional mesmo, né? Que, assim, competente, dedicado, estudioso, porque a Ayurveda, como eu falei, é tão complexa que precisa mesmo estar estudando diariamente. Então, procurar um terapeuta com essa formação em Ayurveda. E esse terapeuta, inicialmente, ele vai ouvir você, ele vai ouvir o que você traz para ele. Geralmente você já traz uma doença pronta, ou você traz algum sintoma, eu não durmo, eu sou ansiosa, né? E através desta conversa, ou seja, nesse início, vai ser feita uma avaliação pelo terapeuta e ele vai te aconselhando algumas coisas, respeitando o que você gosta, o que você quer fazer. Porque não adianta você falar, olha, eu não quero comer carne porque eu sou vegetariana. Aí você vai lá e fala, então você tem que comer carne. Não vai dar certo. Ah, eu gosto de comer muito. Não adianta você falar, não, agora você vai ter que comer uma colherzinha. Sim. Então, vai adaptando devagar e o paciente vai vendo uma melhora tão grande e que pela consciência ele quer fazer mais coisa e cada vez que você vai lá, você vai mudando alguma coisa, mas mostrando para ele, conscientizando daquilo é aquilo que pode estar desencadeando o problema dele. Eu fui uma vez, consultei com um médico indiano e eu cheguei, assim, eu fui lá, paguei e tal, e ele veio para o Brasil para fazer isso. Então, ele cobrou um preço do Brasil, não um preço da Índia. E eu fiquei revoltadíssima com o meu lado pita. Eu fiquei revoltadíssima e disse, mas espera aí, eu paguei aquilo. Ele não mudou nada, ele só falou 2, 3 coisinhas. E aí ele falou para mim, agora se ele voltou para a Índia, ele falou, se qualquer coisa, nós vamos continuar nossas consultas por WhatsApp. Eu não aguentei. Meu lado pita, fui lá e falei para ele, olha, eu achei assim, você mudou quase nada, 2 coisas, e eu sei que eu não faço as coisas corretas, foi no início. E ele disse para mim, mas é isso mesmo, eu esperava esse seu lado, para que você perceba que estar inconformada, e você está perdendo tempo. E eu não posso mudar completamente, porque se eu mudar completamente, você não vai fazer. E é verdade, eu mesmo, eu falei, é verdade, porque se ele chegasse lá e mudasse tudo, olha, você não vai poder tomar café da manhã tal hora, você vai ter que comer aquilo, muita coisa, não vou fazer tudo isso, eu tenho que trabalhar, eu não ia fazer mesmo esse meu lado pita de ser. Eu, por exemplo, sempre trazer o pita mais para baixo. Ele não te deu receita, né, Liz? Ele não te deu uma receita, ele não te deu uma bengala e uma muleta, né? Mudou 2, 3 coisinhas do que eu já fazia. É claro que depois, né, todo mês eu escrevia para ele, aí devagar ele falou, agora você percebeu que você mudou isso? Apenas mudando aquilo? Então, vamos mudar mais um pouco daquilo ali. Aí eu queria, porque eu vi que com aquele pouco eu mudei. Então, a Ayurveda é mágica, sinceramente. Eu sou perfeito. A Thalita aqui, que nos acompanha quase todos os dias, graças a Deus, uma querida, ela diz assim, mas a genética você pode silenciá-la.
não ativando os genes, porque temos informações para muitas coisas, nem tudo nós desenvolvemos. Ela traz a epigenética, né? Eu sinto que quando você fala agora da inconformação, ou seja, uma coisa é a aceitação da genética, a outra coisa é se conformar com essa genética, né? Existe uma escolha aí, né? É limitar, porque você já sabe que tem aquela predisposição. Então, a pessoa que tem na família, todo mundo que tem um câncer de estômago. Aí você vai lá, toma Coca-Cola, e enfim, eu não vou falar. Então, você está alimentando, é o que ela acabou de dizer. Aham. Desses desequilíbrios, o que mais pesa são as emoções. Então, de acordo com a natureza da emoção, é que se desencadeia o dosha, desequilibra esse dosha. Né? Então, uma pessoa com irritabilidade, como eu falei, colérica, então vai desencadear esse dosha, o pitta. E aí vão todas essas doenças relacionadas ao sangue, ao coração, né? A pessoa de Kapha vai desencadear o quê? Angústia, depressão. Esses que são muito depressivos, geralmente são Kaphas. Então, a emoção é assim, muito, muito preponderante também. Por isso a importância de sentir, né, Li? Como é importante a gente sentir, né, Li? Para essa sensibilidade nossa. O estilo de vida. A pessoa que viaja para lá, viaja para cá, está sempre em mudança, ela vai desencadear os desequilíbrios em vata. Porque vata é éter, é ar, vai para lá, vai para cá. Né? Então, o estilo de vida de Pitta, que é sempre agitado, tem sempre um desafio, sempre tem que vencer, buscar essa coisa de competir, de vencer, vai desequilibrar o Pitta. E o sedentário, aquela rotina, porque a vida precisa de uma leve pressão, né? De um leve estímulo. Mas às vezes fica leve demais, amanhã eu faço, depois. Então, essa vida vai desencadear Kapha. Né? A alimentação. Então, é aquilo que eu falei, né? Sobre a alimentação. E se você come um frio numa época que não é, então nem sempre a saladinha com alface vai ser boa para você. Né? Que coisa interessante. Da carne, né? A carne, ela tem lá os seus efeitos, tem como ela é feita, como ela chega para você, né? Como é feita na cozinha pela pessoa que está fazendo. Enfim, tem todo esse mecanismo. Mas, às vezes, a pessoa precisa comer uma carne para ela aterrar. Né? No nosso curso lá, a gente viu que não pisam no chão, que sempre são horas, que não... Então, elas não conseguem trabalhar, não conseguem fixar. Geralmente, a pessoa vata, ela é muito... A gente dá até faz uma brincadeira que é para as pessoas assim, que estão iniciando perceber. Vamos supor, se você está num curso e uma pessoa esquece uma apostila dentro da sala de aula. Entra o vata entra conversando, olhando para todos os lados, ele nem percebe que a apostila está ali. Essa é a característica do vata. Você pode estar vata, certo? Você nem percebeu que tinha uma apostila ali. Aí entra o Pitta. O Pitta entra, ele é muito observador, ele percebe que a apostila está lá, mas ele fala, bem feito, deixa aí para ela aprender Alguma coisa ele vai aprender com isso, né? Agora entra o Kapha. E o Kapha fala, meu Deus, aquela apostila tá ali. Nossa, é do fulano. Será que é do ciclano? Não, eu vou ligar para ele. Aí ele descobre, aí ele faz lá um presentinho, põe lá, fulano. Vai... Não, isso é uma brincadeira que a gente faz. Sim, é sensacional. Temos que estar nesse meio. Então, às vezes, a gente está muito amoroso, muito assim, muito Kapha. E aí uma pessoa que está convivendo com a gente, o marido, a esposa, namorada,
tá muito pita, e aí vem o conflito. Então, você precisa entender que aquela pessoa que está com você ao seu lado, naquele momento, ela está muito pita. E ela está fazendo aquilo com aquela intenção. Então, como que você pode melhorar isso dentro da casa? Mudando a alimentação. Ah, meu marido está muito pito. Vou falar para a Márcia. Meu marido está muito pito. Vamos mudar essa alimentação hoje aqui para a gente poder. A Lisa, a Márcia até colocou aqui, ui, porque essa jornada que nós fizemos de hábitos aqui, e óbvio, né, esse período todo que nós estamos aqui, muitas coisas afloraram, sabe, Liz? Muitas coisas afloraram. E a Márcia, sobretudo, a gente tem conversado isso, eu, ela, Gustavo, essa jornada de hábitos que nós fizemos, essas lives todas, a Márcia deixou florescer um lado pita, mas muito evidente mesmo, sabe? De tá, eu estou procurando ser mais carpa lá para conseguir trazer essa harmonia, você entendeu? Como no universo tem sempre um lado oposto ao outro, é uma pessoa que, se você precisar fazer uma sociedade, viu, Gustavo? Você tem que pegar uma pessoa pita, porque o pita faz acontecer. Tem um lado aquele bravo, que é contundente. Não, tem o lado que ele faz uma sociedade com pita dar certo. Porque o pita faz acontecer, vai atrás, levanta cedo e pega no chifre do boi, né? O vata é todo assim aéreo, mas o vata é a nossa respiração, o vata é ar. O vata é a nossa respiração. Então, precisa movimento. Então, uma empresa precisa de um movimento. Então, o vata é importante também numa sociedade. Enfim, olha, os três são muito importantes. O que nós precisamos é ter o equilíbrio. Sensacional. De acordo com o dia, de acordo com a nossa idade, de acordo com as estações do ano. É equilibrar e perceber, melhorar a nossa percepção para perceber, olha, eu estou muito vata, então vou parar de comer aquilo ali. Então, assim, tem um monte de coisa. Eu estou muito pita, então vou parar de comer pimenta, coisa assim. Porque senão vou ficar cada vez mais no pé. Entendeu? Então, vamos parar de comer essas coisas e ir se adequando. Olha, eu só quero dizer que a Ayurveda é linda. E você a conhecer mais. Que gostoso. A Thalita pergunta aqui, onde buscar informações da alimentação Ayurveda? Liz, nós temos mais 2 minutinhos só para a nossa live, vai cair daqui a 2 minutinhos. Eu gostaria que você se despedisse. Você precisa estar dentro de um contexto, porque não é só mudar a sua alimentação que vai resolver. Não é só isso. Você precisa ver um contexto para que ela realmente te proporcione algo que você está buscando. Senão você vai se decepcionar. Fala, olha, você não come isso, come aquilo, e não vai dar um resultado esperado. Então, eu te aconselho a procurar um terapeuta e fazer uma consulta para ele te orientar a alimentação, mas dentro do seu contexto que você busca. Gratidão, querida, gratidão, olhando nos seus olhos, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu entrei aqui hoje completamente leigo em relação a esse caminho da Ayurveda e saio completamente nutrido, sabe? Com a riqueza de informações que você trouxe, o quanto que eu enxergo que isso tem feito na sua vida e dos seus clientes, né? Diante de todas as conversas, como eu vi que isso chegou na sua vida. Esse espaço é seu, sempre que você quiser voltar. Tá? Gratidão mesmo, tá? Pela sua vida, pelo seu tempo. O Rafael, ele traz uma pergunta que eu vou te mandar depois no inbox com o Instagram dele para você responder para ele, que nós não temos mais tempo aqui. Nossa live vai cair, eu preciso gravar, tá bom? Obrigado, um beijo, viu? A todos vocês, quarta-feira, vocês estarão com Gustavo Sansi, na Hábitos para a Jornada. Lembre-se, dia 15 e 16 de agosto, nós temos o nosso Reprogramando Hábitos online e ao vivo. Um beijo, uma semana abençoada, uma segunda-feira muito linda para vocês. Beijo, Liz. Beijo, Liz. Gratidão, querida.